A vida oculta em Marte que nos surpreendeu com 3 descobertas incríveis. Ana olhava para a caixa velha, empoeirada, que guardava as lembranças da avó. Entre tralhas e objetos esquecidos, um envelope amarelado despertou sua curiosidade. Ao abrir, seus olhos se arregalaram ao ler sobre a vida em Marte e 3 descobertas que poderiam mudar tudo. O coração disparou, bateu forte. Um sopro de esperança a envolveu, como se o universo inteiro tivesse se alinhado para entregar a ela um destino esplêndido. A realidade do subúrbio paulista parecia ter se desvanecido por um instante. Seu pai, um lutador incansável do dia a dia, sempre repetia que dignidade e resiliência eram as maiores riquezas. Ele saía cedo, voltava tarde e Ana admirava sua força. A mãe, sempre ausente por 2 turnos de trabalho, deixava uma mensagem de amor nas breves ligações. Ana, família é tudo. Mesmo distante, suas palavras cutucavam o coração da garota. Mas a realidade a cercava, pesada, como um fardo. O preconceito estava ali, à espreita, e às vezes parecia que ela não pertencia a esse lugar. Enquanto mergulhava na pesquisa sobre Marte, Ana sentiu o olhar penetrante de colegas e as fofocas nas esquinas. O que ela pensa que é? Ouviu sussurros que a deixavam inquieta. Era doloroso ver o desprezo estampado nos rostos conhecidos. Mas um professor idoso, de cabelos brancos e olhar sábio, viu a chama em Ana e se dispôs a ser seu mentor. Você pode fazer mais do que imagina, menina, disse com um sorriso encorajador. Aquela frase se tornou uma luz no fim do túnel, e Ana começou a acreditar em suas possibilidades. A cada descoberta sobre Marte, seu coração pulsava mais forte. Todavia, à medida que a busca por conhecimento avançava, os segredos da família começaram a vir à tona. Seu pai, que sempre fora seu porto seguro, mostrava-se distante, como se cada resposta a afastasse mais. E as conversas com a mãe eram distantes, cheias de silêncios que cortavam como lâmina. Estava presa entre o desejo de estudar o que poderia mudar sua vida e a lealdade que sentia por eles. Vale a pena? Se perguntava, enquanto lágrimas de angústia escorriam pelo rosto. Afinal, as descobertas eram uma porta para um futuro melhor, mas a culpa a consumia. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana decidiu usar suas descobertas para unir a comunidade. Conversou com o professor e começou um projeto para inspirar os vizinhos a se unirem pela busca de conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, as injustiças em sua escola se tornaram mais evidentes. Os olhares duvidosos a fizeram hesitar, e a tensão entre o que queria e o que achavam dela parecia sufocante. Estava à beira de uma transformação, mas uma nova carta a aguardava, oculta entre velhas recordações da avó. O que mais poderia descobrir? A verdade poderia ser a salvação ou a decadência de seu lar. O futuro era imprevisível, mas a inquietude a movia para frente. Agora, Ana se perguntava se a coragem valeria a pena, mesmo que pudesse significar romper os laços que sempre foram sua âncora. E assim, com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas, ela se preparou para a aventura que estava prestes a começar. Ana segurou a carta com mãos trêmulas. O papel amarelado a fazia sentir que estava prestes a explorar uma nova dimensão, não apenas do mundo, mas também de si mesma. Deslizou o dedo pela borda, respirando fundo. O que mais sua avó havia escondido? Ela se lembrou da avó como uma mulher forte, com olhos que brilhavam de uma sabedoria que desafiavam o tempo. As histórias que ela contava sobre terras longínquas e possibilidades infinitas sempre pareciam mais ficção do que qualquer coisa real. Mas agora, Ana sentia uma conexão visceral com o passado, como se as raízes de sua família estivessem entrelaçadas não só em sua terra natal, mas também nos céus de Marte. Ana sentou-se no chão, cruzando as pernas, e começou a abrir a carta cuidadosamente. As palavras, embora desgastadas, continuavam legíveis.
A vida em Marte não é apenas uma chance, é um chamado, dizia um trecho. Um frio na barriga a acometeu. O que isso poderia significar? O que a avó sabia que ela ainda não tinha compreendido? Enquanto lia, cada linha revelava não apenas as descobertas sobre Marte, mas também segredos de sua própria história familiar. Ana sentia que as descobertas não eram apenas parte de um projeto escolar, mas algo maior, uma missão. Tudo o que sempre desejou, todos os medos e inseguranças, agora pareciam insignificantes diante daquela nova realidade que se formava diante dela. Ao terminar a leitura, lágrimas escorriam em seu rosto. A avó falava sobre a resistência de um povo marciano, as dificuldades que enfrentavam e como haviam se mantido unidos apesar de tudo. Aquilo tocou Ana profundamente. Toda luta tem as suas raízes, ela murmurou, lembrando-se de seu pai e das lutas diárias com que ele lidava para manter a família unida. Mas a emoção logo deu lugar à inquietude. O que aconteceria se ela decidisse seguir esse caminho? O que aconteceria com sua família, que já se mostra tão destroçada? Afinal, a esperança de um futuro melhor poderia ter um custo muito alto. No dia seguinte, Ana foi para a escola com a cabeça cheia de planos. O professor notou a empolgação em seu olhar enquanto a classificada pediu para compartilhar suas descobertas. Essa pode ser a oportunidade que precisamos, ele exclamou. Mas, conforme ela falava, percebia nas expressões de seus colegas uma mistura de curiosidade e ceticismo. Por que ela acha que algo em Marte pode mudar nossas vidas? Sussurravam. As palavras pesavam em seu coração, mas ela se recusava a desistir. Uma ideia brilhou em sua mente. E se ela organizasse uma apresentação, um espaço para mostrar essa nova visão? Mostrar que, assim como a avó, também eram capazes de sonhar alto e lutar por seus próprios destinos. Mexido em suas emoções, decidiu que faria animação na comunidade. Um dia de ciência, oferecendo oficinas, convidando todos a pensar fora do seu cotidiano, a se inspirar e acreditar que poderiam alcançar estrelas, seja em Marte ou na Terra. Mas a dúvida persistia. E se ninguém se importasse? Naquele momento, Ana entendeu que o risco era parte do sonho. Cada passo em direção a essa nova missão era um passo para se libertar das correntes que aprendiam a um futuro pré-determinado. E assim, enquanto os ecos de sussurros a atingiam, uma nova determinação brotou dentro dela. Eu vou lutar por algo grande, disse para si mesma. Aquela escolha a fez sentir-se mais viva do que nunca. Mas havia uma voz interna que não parava de sussurrar. E se eu os perder no processo? O dilema a assombrava, mas era só o começo de uma jornada que mudaria tudo. O próximo passo que ela daria definiria não só seu futuro, mas o de todos ao seu redor. No entanto, quando ela chega em casa, um novo segredo emerge entre os objetos esquecidos de sua avó. Uma caixa trancada, sem chave. O que haveria dentro dela que pudesse mudar ainda mais sua história? Ana respirou fundo, sentindo o peso de novas possibilidades. Ana olhou fixamente para a caixa trancada, a curiosidade consumindo-a como um fogo que não conseguia apagar. O que poderia estar ali dentro? Seriam mais segredos da avó? Pensamentos sobre Marte? Ou algo ainda mais profundo, algo que pudesse realmente desvendar não apenas o passado, mas também o que poderia vir a ser seu futuro? Ela se deixou levar pela ansiedade, imaginando a chave que poderia abrir não só aquela caixa, mas também tantas portas em sua vida. Um misto de nervosismo e esperança a envolvia, como uma melodia desconhecida que sussurrava promessas de aventuras desenfreadas. Ana decidiu que, antes de mais nada, precisava de mais informações. Talvez o avô saiba de algo, pensou. Com essa ideia, pegou sua mochila e saiu apressada, atravessando a praça que separava sua casa do pequeno apartamento onde o avô morava. Ele sempre foi um contador de histórias e, de alguma forma, carrega um pouco da essência de sua avó. Quando chegou à casa dele, o cheiro do café fresco a acolheu como um abraço caloroso. O avô estava sentado à mesa, de um jeito que sempre lembrava a Ana dos filmes em que os sábios discutem o futuro. Ao vê-la, sorriu. "O que houve, minha pequena exploradora? Você parece mais animada que de costume", disse ele. A convidava para se sentar. Ana imediatamente se lançou em um relato sobre a carta e a caixa trancada. O avô ouviu com atenção, seus olhos brilhando à medida que a história se desenrolava. Quando terminou, um silêncio pesado pairou entre eles.
Eu sempre soube que a sua avó guardava segredos. Ele começou devagar, quase como se estivesse pesando cada palavra. Ela tinha uma conexão única com Marte, mas nunca soube até que ponto isso afetaria você um dia. Ana fez uma pausa, seu coração acelerando. Então, você sabe alguma coisa sobre a caixa? Ele acenou lentamente, como se estivesse relembrando tempos distantes. A chave foi perdida há anos, mas a caixa, a caixa guarda mais do que você imagina. Guardava sonhos e esperanças, coisas que ela e eu sonhávamos para um futuro que parecia tão distante. O avô levantou-se, indo até uma estante, puxou um caderno velho com as páginas amareladas pelo tempo e trouxe até a mesa. Aqui estão algumas anotações dela sobre Marte. Já pensou em olhar isso? Ana sentiu o coração disparar. O caderno poderia ter insights e informações que sua avó jamais compartilhou em voz alta. Folheou as páginas, absorvendo cada palavra. Eram referências a novas tecnologias, desafios e uma missão audaciosa de colonização. Enquanto ela se perdia nas anotações, o avô falou repetidamente sobre a força e a coragem que a avó sempre teve para buscar o que muitos achavam impossível. Ela acreditava que Marte poderia ser uma nova chance para a humanidade e que os sonhos de um futuro melhor sempre valem a pena. As palavras do avô ressoaram como um eco profundo dentro de Ana. Era ali, naquele instantinho, que uma ideia iluminou-se em seu coração. Ela precisaria abrir aquela caixa. Não apenas para descobrir o que estava guardado, mas para se conectar ainda mais com o legado de sua avó e talvez até mesmo encontrar a inspiração que tanto precisava. Mas enquanto conversavam, uma pergunta não a deixava em paz. E se aquilo que encontrasse dentro da caixa fosse um peso mais do que uma luz? Ou, e se o que a avó esperava dela fosse algo muito maior do que simples descobertas científicas? Uma certeza trouxe segurança, mas o dilema crescia. E se tudo isso me levar a uma verdade que eu não estou pronta para enfrentar? Sussurrou mais para si do que para o avô. Os olhos do velho brilharam de compreensão. Às vezes, Ana, as chaves para os maiores mistérios da vida estão em aceitar os riscos e se permitir sentir, mesmo quando a dúvida parece impossível. Ana respirou fundo, decidida. Vou descobrir o que aquela caixa guarda, pro bem ou pro mal. Com o caderno em mãos e a determinação insistindo em seu peito, ela olhou para o avô e sorriu. E se formos juntos tentar abrir essa caixa? E assim, a jornada de Ana estava prestes a dar uma guinada inesperada. Quando chegaram em casa, no entanto, a cena que encontraram as deixou paralisada. A caixa estava agora aberta e uma luz resplandecente pulava de dentro dela. O que haveria ali que a esperava em sua busca por respostas? Ana ficou paralisada diante da caixa aberta, a luz intensa iluminando seu rosto como um farol em meio à escuridão. As memórias de sua avó dançavam em sua mente, cada risada e cada palavra de incentivo ecoando em seu coração. O avô, que a seguir havia entrado na sala, estava igualmente atônito, com os olhos arregalados e a expressão de quem acaba de descobrir um novo mundo. Isso não estava assim antes? Ele murmurou, aproximando-se da caixa com cautela, como se estivesse prestes a tocar um objeto sagrado. De dentro da caixa, uma luz pulsante emitia um suave zumbido, quase como se a própria caixa estivesse respirando. Ana sentiu a adrenalina correr em suas veias, misturada com um medo inexplicável. O que poderia estar escondido ali dentro? A cada passo que o avô dava em direção à caixa, sua expectativa aumentava. Finalmente, ele inclinou-se e começou a retirar o que parecia ser um conjunto de documentos organizados meticulosamente. À medida que ele os puxava para fora, Ana percebeu que eram desenhos e gráficos, acompanhados de anotações que pareciam familiarmente esquematizadas. Essa era a maneira de sua avó de compartilhar seus sonhos e descobertas sobre Marte. O avô soltou um suspiro, seus dedos tremendo ao tocar as páginas com tanto carinho. Esses eram os planos dela, os planos que ela nunca teve a chance de realizar. Ana se aproximou, tentando entender as informações diante de seus olhos. Plantas de naves espaciais, teorias sobre atmosferas, plantas que poderiam ser cultivadas em solos marcianos. O mais impactante eram as mensagens escritas à mão, com uma caligrafia que vibrava de emoção.
Nós podemos, Ana, acredite. As palavras pareciam transmitir não apenas esperança, mas um profundo desejo de mudança. A avó acreditava que a jornada até Marte não era apenas uma missão científica, era um chamado para a humanidade para se reinventar, para abraçar a possibilidade de um futuro. Ela queria que você soubesse disso, disse o avô, com a voz embargada. Ela acreditava em seus sonhos e na sua capacidade de torná-los realidade. Todos esses planos eram, de certa forma, para você. Ana sentiu o peso daquela revelação. A responsabilidade de carregar o legado de sua avó afundou em seu coração, mas ao mesmo tempo, uma onda de determinação começou a surgir dentro dela. Então, eu não posso deixar isso aqui, preciso entender e levar isso adiante. Ao puxar mais papéis da caixa, uma pequena fita de metal prendeu sua atenção. Era uma chave, cada detalhe brilhando sob a luz daquela sala. A chave! Exclamou, seus olhos se iluminando. Você acha que pode abrir a caixa novamente? O avô assentiu, um sorriso suave surgindo em seu rosto. Acho que essa chave é um elo entre a sua avó e o que ela sonhou. Vamos descobrir o que mais ela preparou para nós. Mas, enquanto a expectativa crescia, Ana não conseguia ignorar uma pontada de apreensão. E se essa revelação trouxesse consigo um fardo inesperado, ou segredos que poderiam separar ainda mais sua relação com o avô? As dúvidas começaram a se acumular, mas uma coisa ela sabia: precisava enfrentar isso. Com a chave enfiada na fechadura da caixa, a palpitação do coração de Ana ecoava em seus ouvidos. Enquanto girava a chave, um som cauteloso de engrenagens se alinhando ecoou, e a luz da caixa tornou-se ainda mais intensa, quase mágica. E então, a caixa se abriu mais uma vez, revelando não só mais documentos, mas algo que fez o chão parecer tremer sobre os pés de Ana. Algo que a faria questionar tudo o que sabia sobre sua avó. O que é isso? Sussurrou, seu coração acelerando, enquanto a luz projetava sombras que davam vida a novos mistérios. Que caminhos estavam prestes a se abrir diante dela? Ana prendeu a respiração, olhando fascinada para o que estava dentro da caixa. Os documentos estavam lá, mas não eram apenas papéis. Havia objetos tridimensionais que pareciam tão etéreos quanto reais. A luz emanava de um cilindro de vidro que continha uma amostra de solo que reluzia como se estivesse impregnada de estrelas. Ana se inclinou mais perto, seus olhos fixos no brilho quase hipnotizante. O que pode ser isso? A voz do avô sacudiu o silêncio, quase um sussurro de incredulidade. Ele estava tão próximo que podia sentir a tensão no ar. Com cuidado, Ana afastou um pouco o cilindro, e uma folha dobrada no fundo da caixa se destacou. Ela puxou o papel, um pouco hesitante e cheia de expectativa. Ao desdobrá-lo, seu olhar encontrou uma série de desenhos e anotações manuscritas que complementavam os planos técnicos da avó. A caligrafia cheia de energia e vida a acompanhava a cada linha. Vale a pena arriscar, mesmo em um mundo desconhecido, dizia uma frase. A determinação da avó parecia fluir através do papel. Ana, veja isso! O avô exclamou, interrompendo seus pensamentos. Ele havia encontrado uma pequena caixa de metal, semelhante àquela que abriram, mas menor. Está trancada, e não vejo uma chave aqui. Ana franziu a testa. Pensa que a chave que encontramos poderia funcionar? O coração dela palpitou na expectativa, uma faísca de esperança iluminando. Vamos tentar. O avô pegou a chave prateada e, com um movimento preciso, inseriu-a na fechadura. Um clique suave ecoou, e a caixa se abriu, revelando um dispositivo eletrônico, semelhante a um comunicador. Era pequeno e de aparência rústica, mas claramente tinha uma finalidade importante. Isso é um transmissor, o avô disse, seus olhos brilhando de excitação. Ela pode ter se comunicado com alguém. Isso pode ser a prova do que realmente aconteceu com a nossa família nas missões para Marte. Ana segurou o dispositivo, sentindo seu peso em suas mãos. Era como segurar um fragmento da vida de sua avó, um pedaço de algo muito maior. Cada descoberta parecia mais íntima, mais conectada à sua própria vida e família. E ao que ela poderia se tornar. Precisamos descobrir mais, Ana declarou, sua voz firme. A sensação de estar em uma encruzilhada, prestes a desvendar os segredos da avó, encheu-a de coragem.
Ela pode ter deixado mensagens, instruções para o futuro. Seu avô se aproximou, apoiando a mão em seu ombro. Acreditar pode ser o primeiro passo, mas entender é o que nos levará adiante. Naquele momento, uma ideia começou a surgir na mente de Ana, um fio de conexão entre o passado e o futuro. Eram as possibilidades todo dia mais evidentes, um legado que podia ser desvendado, mas que também envolvia o risco de descobrir verdades que talvez mudassem tudo. Você acha que podemos realmente chegar a Marte? Perguntou Ana num misto de euforia e medo. Pensamentos de missões, naufrágios e descobertas a rodearam. O sonho da avó parecia agora mais presente do que nunca, mas era um sonho que exigia coragem para ser perseguido. O avô sorriu, seus olhos brilhando como se ele visse o horizonte de novas possibilidades. Se é isso que você deseja, se é assim que pretende honrar a memória dela, então não há limites. Ana assentiu, sentindo a responsabilidade e a determinação pulsando dentro dela. Mas uma sombra de preocupação a envolveu. E se o que descobriram não fosse tão inocente assim? E se o legado da avó escondesse segredos mais profundos, mais obscuros ou até mesmo perigosos? Antes que Ana pudesse verbalizar suas preocupações, um barulho vindo do cilindro de vidro chamou sua atenção. O solo, que antes parecia apenas um simples fragmento, começou a brilhar intensamente. "O que está acontecendo?" o avô gritou, recuando um pouco. Ana encarou o cilindro, seu coração acelerando desesperadamente. O brilho ficou mais intenso, projetando uma luz pulsante que parecia invadir tudo ao redor. A casa não era mais apenas uma casa, era um portal para algo muito maior. E foi nesse instante que Ana percebeu que os segredos de sua avó estavam prestes a ser revelados de uma forma que eles nunca haviam imaginado. Estava na hora de desvendar o que realmente estava por trás da vida oculta em Marte. "O que mais você esconde, vovó?" Ana sussurrou enquanto a luz continuava a crescer, prometendo uma revelação que mudaria suas vidas para sempre. O brilho do cilindro se intensificou e a casa parecia vibrar ao redor de Ana e seu avô. Uma sensação de eletricidade tomava conta do ambiente, fazendo o ar parecer mais denso, quase palpável. Ana olhou para os olhos do avô, que agora refletiam uma mistura de medo e expectativa. Ela não sabia o que esperar, mas sentia que as respostas que procuravam estavam prestes a surgir. "Vovó, o que você queria que a gente a soubesse?" Ana perguntou, sua voz quase sendo engolida pelo som do pulsar luminoso. De repente, uma projeção surgiu do cilindro, como uma holografia quase mágica. Imagens começaram a dançar no ar, fotos de paisagens de Marte, pessoas vestidas com trajes espaciais e mapas misteriosos preenchendo espaços. Cada imagem parecia mais clara que a anterior, como se a própria superfície marciana estivesse se materializando diante deles. "O quê? O que é isso?" o avô murmurou, seu queixo caindo em surpresa. "Isso parece uma expedição." Ana ficou boquiaberta. Era como estar dentro de um filme, mas a realidade superava a ficção. A projeção mostrava pessoas, algumas desconhecidas, outras destacando-se por suas semelhanças com a avó, a mesma expressão, o mesmo brilho nos olhos. "Essas pessoas são da nossa família?" Ana indagou, apontando para uma figura que parecia um jovem comandante. O avô balançou a cabeça, incapaz de responder, enquanto suas mãos tremiam com a intensidade do momento. Conforme as imagens se desenrolavam, Ana percebeu que estavam se aproximando de algo importante. Um arquivo destacava-se, um diário que flutuava entre as imagens. "É isso!" Ana exclamou, sua voz ressoando na sala. "Ela deve ter escrito algo lá. Precisamos encontrar essa informação", o avô respondeu, já tomando nota mental das imagens. "Se os registros da avó estão lá, podemos entender tudo, o que aconteceu nas missões, o que ela estava buscando." Mas enquanto se concentram na projeção, uma nova imagem apareceu. Uma enorme estrutura em pé, erguida contra o céu avermelhado, com símbolos estranhos que pareciam brilhar. Junto a isso, um som crescente ecoou, como um chamado. O avô franziu o senho, aproximando-se da luz. "Isso não parece bom", ele disse, olhando com preocupação. Essas marcas, olhe!" Ana não podia acreditar no que via. As marcas eram similares aos símbolos encontrados nos documentos.
E então, de repente, ela se lembrou de algo que sua avó mencionara em um velho relato, uma lenda sobre uma força que poderia ser trazida à vida através da compreensão de Marte. O que isso significava agora? Um alerta? Um aviso? Ou uma oportunidade? Não podemos ignorar isso, Ana falou, seu coração acelerando. Precisamos descobrir o que realmente está acontecendo. O que é esse lugar? O brilho do cilindro começou a ficar instável, e Ana sentiu que o tempo se esgotava. Era como se a própria luz estivesse ciente de que estavam prestes a tocar em algo arriscado. Precisamos agir agora, o avô disse, percorrendo as imagens em busca de algo que pudesse guiá-los para a próxima etapa. Isso é apenas o começo, precisamos acessar aquele diário. Eu não posso deixar você fazer isso sozinho, Ana respondeu, determinado, estamos juntos nessa. Mas, enquanto se preparavam, um som distinto ressoou, como um pequeno alarme, levando-os a olhar para o cilindro mais uma vez. Algo está mudando, Ana sussurrou, observando que as imagens agora estavam se distorcendo. E então, abruptamente, a luz ofuscou os dois, como se estivesse se fechando. Ana e seu avô se seguraram, a sensação de caos crescendo à medida que o cilindro começava a vibrar vorazmente. E em meio ao desespero, a última imagem que viu foi uma sombra se aproximando da estrutura marciana. O que foi aquilo? O avô gritou, enquanto tudo ao seu redor parecia se desvanecer. Ana estava no limitadas, conscientes de que estavam prestes a tocar em algo muito maior do que suas vidas. Havia um mistério a ser resolvido, e desdobramentos inesperados os aguardavam na próxima fase de sua jornada. Ela respirou fundo, sentindo a pressão crescente das perguntas que agora brotavam em sua mente. Vovô, e se nossa avó tivesse descoberto algo que poderia mudar tudo? O olhar preocupado do avô se encontrou com o dela, e ambos compreendiam que estavam prestes a cruzar uma linha sem volta, em busca de verdades que poderiam não apenas redefinir suas histórias, mas mudar o futuro da humanidade. A luz do cilindro convergiu em um ponto brilhante, quase como uma estrela ascendente, e em seguida tudo ao redor começou a desmoronar. Ana sentiu a gravidade puxá-la, enquanto a visão dela e do avô se distorcia em um redemoinho de cores e sons. Quando a luz finalmente se dissipou, Ana se viu em um lugar completamente diferente. O chão era suave, coberto de uma areia levemente avermelhada, e o céu pulsava com tons de laranja e rosa. Ao seu redor, estruturas imensas de pedra se erguiam, cobertas por símbolos que ela já havia visto no cilindro. Era como se estivessem de pé na superfície de Marte, exatamente como as imagens projetadas anteriormente. Vovô! Ela gritou desesperada, olhando ao redor. Onde estamos? O avô surgiu ao seu lado, igualmente confuso, mas seus olhos brilhavam de fascínio. Acho que chegamos a Marte. É como se uma porta se abriu. Precisamos entender o que está acontecendo. Ana sentiu um misto de medo e emoção. O que aqueles símbolos significavam? E, mais importante, o que sua avó tinha a ver com isso? Olhe! O avô exclamou, apontando para uma figura ao longe. Uma mulher estava parada em frente a uma grande construção com os mesmos símbolos. Ela se virou, revelando um semblante que lembrava a avó de Ana. Era quase como se estivesse vendo um espírito. É ela? Ana sussurrou, com o coração na boca. O avô assentiu, mas antes que pudessem se aproximar, a mulher fez um gesto e um holograma surgiu ao redor dela. A imagem mostrava uma equipe, seus rostos conhecidos. Ana viu o jovem comandante novamente, mas também reconheceu outras figuras. Eram os membros de sua família que haviam desaparecido ao longo dos anos, os que sempre foram citados apenas em sussurros nas reuniões familiares. Todos estavam vestindo trajes espaciais e parecia que estavam prestes a embarcar em uma missão. Vovô! Ana gritou novamente. Espere! Mas a mulher começou a falar, seu olhar fixo, como se visse diretamente os dois. Ana, eu sabia que você viria. A mulher disse, sua voz ecoando como um sussurro pelo ar. Ouvia-se a confiança, mas também uma tristeza profunda. Você tem um papel importante a desempenhar no que está por vir. Ana mal conseguia acreditar. Como você sabe quem sou eu? O que significa tudo isso? A mulher sorriu melancolicamente, e então as imagens começaram a girar, mostrando cenas de uma investigação marciana, antes de serem sobrepostas por dados históricos da família. Ana viu sua avó caminhando em meio a uma equipe, liderando pesquisas, fazendo descoberta após descoberta, com determinação estampada no rosto. Eu sempre procurei por respostas, e encontrei.
Mas a verdade tem um custo, e o que você precisa saber está em um diário, que agora está perdido antes de você nascer. A estrutura que você vê é onde ele está guardado, mas você precisa estar preparada. Os segredos de Marte não são apenas seus, eles envolvem mais do que você imagina. O que você quer dizer? Perguntou Ana, o tumulto dentro dela se intensificando. Mas antes que a mulher pudesse responder, uma onda de luz atravessou o céu, cortando a conexão. Ana sentiu um frio na espinha enquanto tudo ao redor começava a se desintegrar novamente. Não! Ela gritou, estendendo a mão, tentando alcançar a figura da avó. Mas em um instante, tudo se desfez, e Ana e seu avô estavam de volta à sala, o cilindro agora piscando lentamente, como um coração cansado. O peso daquela interdição pairava no ar, deixando-os sem saber o que fazer em seguida. Precisamos encontrar o diário. É provável que tudo dependa disso, o avô disse, com uma determinação renovada. Mas Ana sabia que havia mais, uma verdade não revelada. E se os segredos que ela mencionou forem mais sombrios do que esperamos? O que realmente aconteceu com eles? Temos que nos preparar. Eles trocaram um olhar cúmplice, conscientes de que as respostas estavam à frente, mas na dúvida do que podiam enfrentar. E então, Ana lembrou-se das últimas palavras da sua avó. Vovô, e se o que a vovó descobriu sobre Marte estiver entrelaçado com a nossa história? Devemos correr, o tempo está contra nós. A tensão crescia. Nesse momento, a urgência da busca se tornou palpável, um fio entre o passado e o futuro que exigia ser desvendado. Acho que a chave está onde tudo começou, Ana sussurrou, e a ideia de retornar à casa da avó tomou forma. Mas haveria riscos? Haveria forças que não entendiam? Um mistério maior aguardava por eles, e Ana estava disposta a descobrir, mesmo que isso significasse cruzar portas que nunca deveriam ser abertas. Com o último olhar para o cilindro, em um misto de esperança e receio, Ana e o avô foram em busca de respostas. Mas a pergunta primordial tremulava em suas mentes. O que mais poderiam descobrir e a que custo? Ana e seu avô partiram em uma corrida frenética em direção à casa da avó. O peso daquela nova realidade se instalava no peito dela como um fardo, mas a determinação também a impulsionava. A casa da avó sempre foi um lugar cheio de memória. Era ali que muitas histórias foram contadas, e agora parecia o ponto de partida para uma nova aventura. A cada passo, a imagem da avó surgia na mente de Ana, sua expressão serena e sábia, como se estivesse sempre um passo à frente, conduzindo todos em meio às incertezas. O diário, Ana murmurou. Ele deve estar em algum lugar que só ela saberia. Seu coração acelerava, não só pela excitação da descoberta, mas pela possibilidade de entender o que realmente havia acontecido com sua família. Temos que olhar na biblioteca, sugeriu o avô, sua voz carregada de expectativa. Ela sempre gostava de livros antigos, pode ser um bom lugar para começar. Os dois chegaram à casa e a saudade bateu forte. O cheiro de café fresco pairava no ar, e a luz suave do fim da tarde iluminava os objetos que ainda falavam da presença da avó. Ana olhou ao redor, absorvendo a essência de cada detalhe. Cada item parecia ter uma história própria, cada canto trazia memórias que alinhavam seu passado com o presente incerto que agora enfrentavam. Na biblioteca, as estantes estavam lotadas, mas Ana se sentiu perdida em meio a tantos volumes. Ao tocá-los, era como se tivesse uma extensão da avó ali, fazendo-a se lembrar de como ela costumava contar histórias sobre Marte, as lendas sobre os antigos e cada descoberta que a deixava mais fascinada por aquele planeta distante. Vovó sempre dizia que o conhecimento é o melhor caminho, disse Ana, tentando acalmar os nervos. O avô, com um olhar atento, começou a procurar pelos livros antigos que podiam ter algum indício do diário mencionado pela mulher. Ana revirava os volumes, recusando-se a deixar que a ansiedade tomasse conta. Foi então que um pequeno caderno de couro, mais desgastado que os outros, chamou sua atenção. Estava parcialmente coberto por uma camada de poeira, como se há muito não tivesse sido aberto. "Vovó!" Ana exclamou, puxando o caderno com cuidado. O coração dela disparou ao ver que o nome da avó estava gravado na capa. "É ele!" A emoção quase a fez perder o fôlego. "Vamos ver", instigou o avô, curvando-se em busca das primeiras páginas.
A caligrafia era elegante, mas as palavras estavam entrelaçadas com pensamentos e sentimentos que a avó havia coletado ao longo dos anos. Ana leu em voz alta. Os segredos de Marte são profundos. O que encontrei pode ter o poder de mudar tudo. Uma onda de curiosidade e preocupação se espalhou entre eles. O que ela poderia ter descoberto? O avô exclamou, enquanto mais anotações e desenhos começavam a revelar uma conexão entre Marte e a história da família, com as missões passadas e as pessoas que estavam marcadas pela busca por respostas. Entretanto, quando eles chegaram à página final, um pedaço de papel amarelado caiu ao chão. Ana se agachou e recolheu. Seu coração parecia um tambor. O que seria aquilo? Era um mapa. Assim que ela desdobrou, suas mãos tremiam. No papel, havia uma marcação que parecia indicar um lugar, e se parecia muito com o local que haviam visto no holograma. Vovó estava lá, sussurrou Ana, os olhos arregalados. Ela esteve nesse lugar. A adrenalina corria como um rio frenético, emaranhando-se com uma sensação de urgência. Mas antes que eles pudessem formular um plano, um ruído forte ecoou de fora da casa. O avô correu até a janela e seu semblante se transformou. Ana, vem aqui rápido! Ana seguiu o avô, sua mente agora uma borrasca de pensamentos. O que eles estavam prestes a enxergar poderia mudar tudo novamente. Um veículo não identificado, imenso e brilhante, pairava sobre a casa, envolvendo-os em uma luz ofuscante. O coração dela disparou. — O que é isso? Perguntou, quase sem fôlego. O avô olhou para Ana com preocupação e esperança. Não sei, mas precisamos descobrir, rápido! Com o atordoante brilho do veículo invadindo cada canto da casa, Ana sentiu que seu destino estava prestes a se desenrolar de uma maneira que nunca poderia imaginar. Seriam aqueles visitantes uma ajuda ou trariam mais mistérios à tona? O tempo estava correndo. Ana e seu avô respiraram fundo, esperando que a luz do veículo revelasse algo que pudesse explicar aquela súbita interrupção em suas vidas. O brilho ofuscante pulsava como um coração em sintonia com a ansiedade que se instalava entre eles. Ana se aproximou um pouco da janela, as palmas das mãos suadas contra o vidro embaçado. O que estavam prestes a ver parecia desafiar a lógica e os limites do que consideravam real. O veículo, agora quase silencioso, desceu lentamente, até que a luz começou a se dissipar, revelando uma forma claramente definida. Uma nave, com linhas elegantes e design desconhecido, parecia como uma obra de arte em meio ao cenário simples da cidade que conheciam. — O que nós fizemos para merecer isso? Sussurrou Ana, incapaz de conter a incredulidade. Não sei, o avô respondeu, parecendo mais intrigado do que apavorado. Mas talvez seja a resposta que estamos procurando. A porta da nave se abriu com um zumbido suave e uma figura emergiu. Era alta, com um traje que brilhava à luz do final da tarde, parecendo tanto humano quanto algo além. Os olhos da criatura refletiram um universo de histórias e sabedoria. Ana sentiu um frio na barriga. — Vamos ficar escondidos, sugeriu, puxando o avô para longe da janela. — Não, Ana, precisamos ouvir o que eles têm a dizer. O avô, embora nervoso, tinha a bravura que sempre admirou em sua avó. A figura, agora mais próxima, parou bem à frente da casa. Ela olhou ao redor como se estivesse absorvendo cada detalhe. — Eu vim aqui por vocês. Sua voz soou como uma melodia envolvente, ao mesmo tempo familiar e estranha. Ana sentiu um frio na barriga. — Vamos ficar escondidos, sugeriu, puxando o avô para longe da janela. — Não, Ana, precisamos ouvir o que eles têm a dizer. O avô, embora nervoso, tinha a bravura que sempre admirou em sua avó. A figura, agora mais próxima, parou bem à frente da casa. Ela olhou ao redor, como se estivesse absorvendo cada detalhe. — Eu vim aqui por vocês. Sua voz soou como uma melodia envolvente, ao mesmo tempo familiar e estranha. O avô e Ana trocaram olhares confusos. — Um papel? Indagou o avô, dando um passo à frente. — O que você quer dizer? O que ela descobriu? Os segredos de Marte não são apenas conhecimento. Eles carregam um poder que pode alterar a trajetória do que vocês conhecem como realidade. A criatura explicou. Ela descobriu algo que pode unir mundos. Ana sentiu o coração disparar. O que sua avó havia encontrado era mais importante do que parece, que qualquer um poderia imaginar. Mas a preocupação e a dúvida começaram a se acumular. Seus pés pareciam colados ao chão,
mesmo enquanto seu espírito ansiava por aventura. Mas como podemos ajudar? De onde você é? Uma onda de questionamentos a invadiu. Vim de um lugar onde passado e futuro dançam em harmonia, respondeu a figura com um sorriso enigmático. Vocês precisam unificar o que foi descoberto e o que está por vir. Existe uma força que despertou, e somente vocês podem trazê-la de volta ao equilíbrio. O que aquela criatura queria dizer? O ar parecia denso e carregado de expectativas. Ana olhou para o avô e viu que ele estava tão surpreso quanto ela. Mas algo em seu olhar dizia que a esperança ainda não havia se apagado. Com uma mistura de medo e determinação, ela tomou coragem. Estamos prontos, me diga o que precisamos fazer. Vocês devem se preparar. A criatura disse em um tom deliberado. Um caminho os aguarda. O diário da sua avó não é apenas um livro, é o mapa de um destino que se entrelaça com a própria energia de Marte. Seguindo o mapa que você encontrou, vocês alcançarão o que precisa ser revelado. E assim, enquanto o crepúsculo envolvia a cidade e a luz da nave iluminava seus rostos, Ana sentiu um frio na barriga e uma chama de coragem se acender. Um novo capítulo estava prestes a começar. Seriam eles capazes de seguir o caminho que os levaria além do que conheciam? O futuro aguardava, e a resposta estava nas linhas do diário e na coragem que encontrariam juntos. Mas antes que pudessem formular um plano concreto, um som estrondoso vindo de trás da casa os fez estremecer. Alguém ou algo se aproximavam. Eles não estavam sozinhos. O destino os chamava. Mas a pergunta que pairava no ar era: quem mais estaria em busca daquele conhecimento perdido? Ana ficou em pé, paralisada, enquanto um frio na espinha percorria seu corpo. A nave brilhante à sua frente parecia prometer respostas, mas a ameaça crescente que se aproximava gerava inquietude. Ao lado, seu avô exibia uma expressão de determinação, sua mão firme segurando o caderno da avó, como se fosse a âncora em meio à tempestade. Precisamos entrar na nave, Ana exclamou, puxando o avô pelo braço. Ele hesitou, as dúvidas ainda dançando em seu olhar. Mas a figura diante deles parecia inquieta, os olhos claramente preocupados com o que vinha a seguir. Estamos em um momento crucial, a criatura disse, sua voz serena contrastando com a urgência do instante. Mas precisarão do que está dentro da casa. A força que seus ancestrais despertaram não pode ser enfrentada de maneira leviana. O que está atrás de nós? Perguntou o avô, enquanto os primeiros sons de passos pesados começaram a ecoar pela rua. O que devemos temer? Criaturas de um poder que não devem ser despertadas antes da hora. Eles também desejam o legado que sua avó guardou. Precisamos nos apressar. A figura gesticulou em direção à casa. Direção à porta aberta da nave, convidando-os a entrar. Ana e seu avô se entreolharam, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Vamos! Ana decidiu, sem hesitar mais. A resposta está lá. Entraram na nave, a porta se fechou rapidamente atrás deles, mas nenhum dos dois conseguiu desviar o olhar do que estava acontecendo do lado de fora. O som de vozes e passos se aproximava e uma sombra, assim como um vulto ameaçador, desenhava-se contra a luz do crepúsculo. Dentro da nave, a luz era suave, quase acolhedora. Ana olhou ao redor e viu painéis de controle com luzes piscando. Espere, o que estamos fazendo aqui? Indagou, olhando para a criatura. Precisam acessar o diário e ativar a tecnologia ancestral que está esperando por vocês, antes que outros a possuam, foi a resposta. Rapidamente, Ana e o avô se dirigiram para a área onde poderiam conectar o diário ao painel, movidos pela urgência. O que você precisa fazer? Perguntou o avô, a voz carregada de expectativa. Ler e conectar. É como um vínculo que nos unirá com a missão da sua avó, a figura respondeu. Preparem-se para o que verão, pode ser mais do que seu espírito pode aguentar. Ana então desenrolou o caderno, espalhando as páginas pelo painel. O ambiente pulsava como se o próprio planeta estivesse sintonizado à energia que emanava da história de sua avó. Ao ler as palavras cuidadosamente escritas, viu imagens e sons se aglomerarem diante dela. Sons de risadas, ecos de conversas, momentos capturados em memórias. Está começando a conectar, anunciou a criatura, seus olhos brilhando com entusiasmo.
O painel começou a ganhar vida, lumições brilhantes e hologramas surgindo, revelando a jornada da avó, a busca que se entrelaçava com a história da Terra e de Marte. As imagens mostravam não apenas os feitos científicos, mas a luta existencial de um povo por sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo em que a beleza do legado se formava à sua frente, a sombra da ameaça começou a se aproximar da nave. Ana e seu avô sentiram o tremor da carga pesada de algo ameaçador se aproximando, e a atmosfera dentro da nave parecia mais densa a cada segundo. Vai ficar tudo bem, sussurrou o avô, enquanto os batimentos de seu coração pareciam ecoar no silêncio. Então, as imagens começaram a mudar. Surgiram rostos familiares misturados com os de estranhos, revelando que aqueles que buscavam o diário já estavam no encalço deles. Temos que agir rápido, disse Ana, a urgência inundando sua voz, enquanto os olhos dela se fixavam em detalhes do que via. No reflexo dos registros, vislumbres dos ancestrais, ela podia perceber conexões ainda não exploradas, não só com Marte, mas com todos que haviam se perdido na busca por conhecimento. Precisamos encontrar a forma de unir aos que vieram antes de nós e os que virão depois. Confiante, Ana ajustou os controles da nave, suas mãos dançando sobre os botões enquanto as palavras da avó ressoavam em sua mente. Este é um chamado, algo que foi feito para que todos possam unir forças. A criatura observava, empurrando-a a seguir em frente. Ana então recitou as instruções do diário, cada palavra ecoando não apenas como um comando, mas como uma declaração de esperança. A nave começou a vibrar de espaço-tempo, como se estivesse respondendo àquelas palavras sagradas. Enquanto isso, do lado de fora, os passos se aproximavam. Um grupo de figuras se aproximava. Algumas pareciam mesmo com pessoas da cidade, mas com uma aura de dominância. Eram aqueles que buscavam o poder oculto. Estamos cercados, o avô gritou. Ainda não, Ana gritou de volta, a adrenalina subindo ainda mais. Motivada pelo dever de proteger o legado da avó, ela percebeu que essa nave poderia muito além de tudo que podiam imaginar. Antes que o pânico se apoderasse, finalmente algo começou a ocorrer ao seu redor. Estamos prontos para viajar. Assim, em uma explosão de luz e som, a nave ergueu voo, e enquanto a energia sinérgica da ancestralidade pulsava ao seu redor, Ana sabia que estavam em um caminho que os levaria a um destino além da compreensão, onde os segredos de Marte aguardavam ser desvendados. Estamos fazendo a coisa certa, disse o avô com confiança, enquanto ambos assistiam a cidade se distanciar. Era mais do que uma jornada, era uma promessa de que nenhum legado seria deixado para trás. A força da avó e a coragem que tinha conquistado tornaram-se a essência do que estavam prestes a enfrentar. Ela olhou pela janela, vislumbrando as últimas luzes da cidade se apagarem. Não havia como voltar atrás, o futuro lhes aguardava nas estrelas. O que começara como uma simples busca por conhecimento, agora liderava uma verdade poderosa. Era o início de suas vidas como exploradores de um mundo muito além do conhecido. E assim, como se dançassem em uníssono com o cosmos, eles se aventurariam a descobrir o que quer que Marte houvesse guardado, juntos, mais fortes e mais determinados do que nunca. Agora é com vocês, verdadeiros fãs. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa jornada inspiradora. Comente suas reações e sentimentos sobre essa incrível conclusão e tudo o que você acha que ainda pode vir a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Sua ação hoje pode mudar o amanhã. Venha fazer parte dessa luta.